Professor Davidson na área, né? Aula para o nono ano, galerinha aí que está preparando para entrar no ensino médio. E hoje a gente vai trabalhar a segunda parte do capítulo número 9, certo? Do livro número 2 de vocês, ok? Então hoje a gente vai trabalhar ainda a Era Vargas, só que hoje a gente vai trabalhar este período aqui, ó, quando o Getúlio Vargas estava com essa cara de nervoso, a cara de gente má. Ou seja, a gente vai trabalhar hoje o Estado Novo, tá? Um período ditatorial do Getúlio Vargas, tá ok? Então vamos começar aqui, ó, o Estado Novo, tá? Então nós temos 3 períodos do Getúlio Vargas, tá? Período provisório, 30 a 34, período constitucional de 30 a 37 e o Estado Novo de 37 até 1945, certo? Então temos aqui a manchete do jornal, que vimos lá na última aula, tá? O estabelecimento, a instauração de uma ditadura, tá? Para conter uma invasão comunista, né? Assim era o plano Corre, inventado pela inteligência do Getúlio Vargas, ok? Então ele vai instaurar esse estado de guerra em 36 e 37, e em 37 ele instaura o Estado Novo e vai até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. A gente vai ver o que? Algumas características desse Estado Novo e como ele acabou, certo? Então tá aí, foi instaurado o estado de emergência ou estado de guerra, onde o governo podia invadir casas, prender pessoas, julgá-las e condená-las, tá? Vargas detinha amplos poderes, seus atos não podiam ser submetidos nem à justiça, ou seja, houve uma centralização na figura do executivo, na figura do presidente desse período. Ele mandava em tudo, ele determinava tudo, ok? Os estados perdem sua autonomia, os governos estaduais foram entregues aos interventores novamente. Nós vimos que lá, quando houve o golpe de 30, né, o Vargas implementou o quê? A interventoria nos estados. Só que quando foi em 34, no período constitucional, teve eleição para governadores novamente. Só que agora, quando ele volta à ditadura em 37, ele vai novamente fazer o quê? Chamar os interventores para colocar no lugar dos governadores, ok? Em comemorações públicas nas capitais, as bandeiras estaduais foram queimadas. Só existia uma bandeira para se defender, que era a bandeira do Brasil. Tá? Não era para lutar por estados, era para lutar pelo país, era para defender a pátria. A ideia de nação, o nacionalismo, era muito forte aqui durante o Estado Novo. Tá? Essa ideia de patriotismo, de civismo, tá? Propagada por Getúlio Vargas por intermédio dos meios de propaganda, principalmente o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi criado nesse período. Tá? Então aqui nós temos, né, as bandeiras sendo queimadas, né, a bandeira de São Paulo aqui sendo queimada, né, em praça pública no meio de todo mundo, né, para mostrar que agora o Brasil era um só e sua bandeira nacional deveria ser protegida. Partidos políticos foram extintos e as eleições foram suspensas. Tá? Proibição de greves e manifestações contrárias ao governo também não se podia fazer, certo? Então não podia ter. Os operários não podiam fazer greves. As manifestações nas ruas não podiam ser feitas porque não era mais permitido se fazer isso, ok? Perseguição, torturas, mortes de milhares de cidadãos aconteceram. Então não está falando do regime militar não, gente, de 64 a 85. Nós estamos falando do Estado Novo de Getúlio Vargas. Também foi uma ditadura, e uma ditadura baseada em preceitos fascistas, né? A gente viu lá que no governo constitucional, Getúlio Vargas começou a olhar o que o Hitler estava fazendo na Alemanha e gostou de algumas ideias. Inclusive no Brasil, nós vimos na aula passada, né, criar o integralismo, né, que é a nossa versão do fascismo aqui no Brasil. Bom? Então muitos intelectuais foram perseguidos. Aqui o Graciliano Ramos, que resistiu, foi preso, e quando foi preso ele escreveu Memórias do Cárcere. Beleza? O que mais sobre o Estado Novo? O que mais sobre essa ditadura, professor? Utilização da propaganda para conquistar a simpatia popular. O populismo era muito latente, muito presente em tudo, em todas as ações de Getúlio Vargas aqui nesse período. Tá? Então a propaganda ela foi utilizada de uma forma intensa
de uma forma extensa, tá? Todos os dias, em vários locais, né, no Brasil inteiro, propaganda, veiculando a imagem de Getúlio Vargas e vinculando essa imagem de Getúlio Vargas a coisas boas, ao líder, ao chefe, tá? A única pessoa capaz de defender a pátria. Tá? E ele estava sempre pronto, tanto que as roupas do Vargas durante a ditadura, né, durante o Estado Novo, eram roupas militares. Ele estava sempre pronto para defender a pátria. Em 1939, o governo criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Falei para vocês agora há pouco, guarde esse nome. Cai em todas as questões, Enem, vestibular, quando cai Vargas, cai o DIP. Certo? Para que servia o DIP? Coordenar a propaganda oficial. Então, toda a propaganda do governo, quem fazia era o DIP. Censurar os meios de comunicação social, como rádio, cinema, teatro e imprensa. Tudo que fosse veiculado, tudo que fosse publicado, todas as músicas, matéria de jornal, teatro, os filmes, tudo, antes de serem exibidos, deveriam passar pelo crivo, tá, dos agentes do Getúlio Vargas. Se não tivesse nada contra o governo, não estivesse falando de miséria no governo do Estado Novo, tá, nada que fosse crítica ao governo, passaria. Se tivesse alguma crítica, não passaria. Certo? Em 1938, criou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? E mais? Criou-se o programa de rádio obrigatório, A Hora do Brasil, tá? Que divulgava as realizações do governo. Gente, ainda hoje existe esse programa. Né? A Hora do Brasil, que depois se tornou a Voz do Brasil. Hoje é a Voz do Brasil. Na primeira ele chamava A Hora do Brasil. E o Vargas muda para a Voz do Brasil, porque a voz dele é a voz do Getúlio Vargas, galera. Tá? E a voz dele é a voz do Brasil. Então até hoje existe esse programinha, né, um jornalzinho nas rádios que é veiculado às 7 horas da noite, às 19 horas. Né? A frase mais famosa do programa é Brasília, 19 horas. Aí começa. Tá? Só que ninguém assiste não, né? Ninguém ouve mais rádio. Produção de milhares de cartazes apresentavam Vargas como salvador da pátria. Como eu falei, a propaganda era absurda. A propaganda para fazer a imagem do Getúlio Vargas era sobrenatural, gente. Era baseada nos preceitos fascistas. Assim como Mussolini fazia propaganda, assim como Hitler utilizava propaganda massiva, o Getúlio Vargas também fazia isso aqui no Brasil. Então olha aqui, ó, 1930, 1940. Olha só o cartaz do Getúlio Vargas. Ao celebrar-se o decênio, 10 anos do governo Vargas, cada um de nós tem a consciência de ter crescido mais como povo, como cidadão, como brasileiro. Olha só, né? É um cartaz, não é um simples cartaz, é um cartaz que chama o povo, é um cartaz que faz com que o povo se identifique, aí fala assim, realmente o Brasil está muito melhor com o Getúlio Vargas. Né? O objetivo do cartaz era esse, fazer com que o povo concordasse com ele. Bom? O que mais? Ministério da Educação, durante o Getúlio Vargas. O ministro Capanema, muito famoso na história da educação, foi algo importante na exaltação da figura de Getúlio Vargas, difundindo a ideologia do governo. Ou seja, os livros, as famosas cartilhas, eram cartilhas direcionadas para o respeito ao presidente, tá? Por criação de uma criança, de um adolescente, de um adulto cívico, patriota, tá? Mas sem nenhum pensamento crítico. É isso que eles queriam. Lazer, trabalho. Nada de pensamento reflexivo. Obrigatoriedade do ensino moral e cívica. Tá? Eles foram obrigados a ensinar a moral e ensinar o civismo, tá? Que é a adoração à pátria, patriotismo, né? Desfiles e paradas de estudantes em comemoração a datas cívicas, muito comum, muito forte, né? 7 de setembro até hoje ainda se comemora, se faz marchas, né? Está diminuindo muito, mas ainda se faz, mas naquela época todas as escolas faziam massa. A adoção de livros didáticos que promoviam o culto a Getúlio Vargas e seu governo, um culto ao líder, gente. Quando você estuda o fascismo, você vê lá, culto ao líder. No Getúlio Vargas também tem culto ao líder. É fazer com que o povo respeite essa figura, tá? Indiscriminadamente. Faça o que ela fizer, né? Mas o povo está lá, segurando o Getúlio Vargas. Assim como seguraram o Hitler, mesmo sabendo que o Hitler estava matando milhões de judeus, mas o povo estava lá. Hitler
tá? Hitler e Hitler. Aqui é Vargas, perseguindo os judeus também, perseguindo comunistas principalmente, tá? Mas o povo estava lá. Enquanto a economia estava boa, o Getúlio Vargas estava sendo sustentado pelo povo. Getúlio Vargas para crianças. Olha só a cartilha, o nome de uma cartilha, gente. Getúlio Vargas para crianças. Tá? Olha só que beleza, né? Essa gravura que caiu no Enem, agora 2018, né? Caiu no Enem, e exaltava a figura inata, né, do líder carismático. O Vargas nasceu para isso aqui, né? Na verdade, o Vargas não era tão sorridente assim, mas nas imagens das cartilhas para crianças, ele sempre aparecia dessa maneira, ok? Aqui, 1º de maio, o que o cartaz que é, ó? Concentração trabalhista na esplanada do Castelo em homenagem ao benemérito presidente Vargas. Então tinha muito isso. No estádio de São Januário, né, o estádio do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, era o principal local de comemoração do Dia do Trabalhador durante o governo de Getúlio Vargas. Política. O que o Vargas fez na economia naquele período ali? Incentiva a industrialização, tá? Isso é muito importante, principalmente a indústria de base, tá? Que é siderurgia, tá? Metalurgia, mineralogia, ok? Substituição de importações. O que é isso? É uma política comum que vários presidentes adotaram no Brasil. Ao invés de comprar do exterior, você produz aqui, ou seja, você substitui as importações, você não importa mais, você produz aqui, você vende para o mercado interno. O Vargas fez isso desde o começo do governo, desde 1930, por conta da crise de 1929, em que os países, né, os Estados Unidos e o mundo europeu estavam em crise, então não tinha como o Vargas comprar produto deles, porque eles não tinham para vender. A gente teve que comprar o maquinário, comprar as fábricas e montar aqui no Brasil. O Vargas começou a fazer essa substituição de importações e durante o Estado Novo também fazia. Indústria de base, né? Siderurgia, metalurgia, petrolífera e de cimento, tá? Órgãos governamentais para planejamento econômico, né? O SET, o DNR, o CNP, tá? Empréstimos da Alemanha e dos Estados Unidos. O Vargas só vai optar por um lado aí, tá? Dos dois, quando iniciar a Segunda Guerra Mundial, né? Ali em 1940, em 1939, ele ainda estava recebendo apoio da Alemanha e dos Estados Unidos. Mas quando o exército brasileiro vai para a guerra, o Vargas vai ter que optar, porque ele sai, quando o exército vai lutar contra a Alemanha do Hitler, contra o fascismo, contra o nazismo. Então o Vargas tem que optar. Mas mesmo assim, ele continua sendo um ditador aqui no Brasil, ou seja, é uma contradição. Que isso vai ser um dos fatores que vai levar à sua ruína em 1945. Tá? Então, mas ele estava o quê? Recebendo dinheiro dos dois lados, estava se aproveitando dos Estados Unidos e da Alemanha. Criou a CSN, com esses empréstimos, tá? Companhia Siderúrgica Nacional. Criou também a Companhia Vale do Rio Doce, que era só em Minas Gerais no começo, em 1942, tá? Destinada à exploração de minério de ferro em Minas Gerais. E só no regime militar que ela vai ser expandida aqui para a região norte do Brasil. Ok? O que mais? Outras realizações no campo da indústria, né, no tempo da Era Vargas. Criou o Conselho Nacional de Petróleo. Notem, ele não vai criar a Petrobras. O Vargas vai criar a Petrobras no seu segundo governo, que vai começar em 1951. Bom? Então, em 51 a 54, quando ele comete suicídio. Então, em 53, ele vai criar a Petrobras. Aqui ele vai criar apenas o Conselho Nacional do Petróleo, para fazer os estudos do nosso subsolo. Fábrica Nacional de Motores, a FNM, tá? FNM, em 1939, também foi criada. Para quê? Para abastecer as indústrias automobilísticas, né, poucas que existiam aqui no Brasil. Na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E também a hidrelétrica do Vale do Rio São Francisco, em 1945, também foi criação do Getúlio Vargas. Se chamava FNM, porque o alfabeto naquela época era assim, gente. O F chamava-se F, o N, o MM, né? Era A, B, C, D, E, F, G, H, G, L, M, N, T, R, C, T, V, X, E. Beleza? Decorou aí? Foi volta o vídeo que tu vai ver de novo. Como é que era? Ideologia do trabalhismo. Isso é um foco do Getúlio Vargas desde o começo do seu governo.
Mas isso vai ser ampliado quando? Durante o Estado Novo. Vai ter uma ideologia a ser escolhida, que é a ideologia do trabalho, que o trabalho dignifica o homem, o trabalho que constrói a nação, tá certo? Então isso vai ser muito idealizado, muito fomentado pelo DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Vai ter um lado na vida, você vai ser o trabalhador, ou você vai ser um malandro vagabundo, tá certo? Durante o seu governo aumentou o número de indústrias e consequentemente operários que migraram do Nordeste fugindo da seca, tá? Ampliou-se a consciência dos trabalhadores que era necessário lutar pelos seus direitos, ok? O governo federal elaborou uma política trabalhista que tinha dupla função. Qual era essa dupla função? Conquistar a simpatia dos trabalhadores, né? Na verdade aumentar essa simpatia dos trabalhadores, exercer o domínio sobre eles, controlando os sindicatos. Na verdade os sindicatos já controlavam desde o começo do seu governo, quando ele atrelou o sindicato à Constituição, né? Criando o Ministério do Trabalho, ok? Política inspirada na Carta del Lavoro, a Carta do Trabalhador da Itália, que era uma constituição fascista. Carta, gente, é a Constituição da Itália, Carta del Lavoro, Carta do Trabalhador, tá bom? Criada pelo regime fascista italiano lá do Mussolini, Benito Mussolini, beleza? Então, olha aqui, ó, os cartazes do Getúlio Vargas, aqui no estado do Getúlio Vargas, tá? Sempre cartazes muito grandes, mostrando Getúlio Vargas sempre num plano muito próximo do povo, tá? E sempre altivo, sempre disposto a trabalhar. E aqui é uma propaganda dos trabalhadores mesmo, uma faixa dos trabalhadores. O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Essa frase está até nas músicas dos sambas que defendiam o Estado Novo, né? Então, tinha essa rivalidade nessa época, teve uma rivalidade assim. Nos sambas que era um samba do malandro, que exaltava a vagabundagem, né, a malandragem, o não trabalho, e o samba do trabalhador, que defendia a ideologia trabalhista do Getúlio Vargas, tá? Então nós vamos ver em outras aulas talvez esse ponto aí só de música, certo? Aqui o Getúlio Vargas, aqui no estado de São Januário, a galera, né, carregando a sua imagem, com muito orgulho, né? Leis trabalhistas, importante você aprender isso aqui, ó. Desde o começo do Getúlio Vargas, ele vem fazendo leis trabalhistas, tá? Quando chega aqui, ele vai pegar todas as leis e vai juntar num documento só, chamado de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ou Consolidação das Leis Trabalhistas, certo? E daí que surge a nossa carteira de trabalho, que nós temos até hoje, beleza? Vargas se apresentava como um grande protetor dos trabalhadores, o pai dos pobres. Ele vai sair do governo com uma imagem muito boa ainda. Apesar de ele ter sido um ditador nesse período, apesar de ter sido deposto do cargo em 1945, mas ele vai sair ainda com uma imagem muito boa, tanto que ele vai ser eleito democraticamente em 1950, certo? Pregava a conciliação entre trabalhadores e empresários. Ele era um juiz, né? Vai lá, fim do Estado Novo. Como é que acaba isso aí? Como é que o Vargas é retirado do poder? Tá? Derrota nazi-fascista na Europa vai ser importante, né? Porque o Vargas estava lutando, né? O exército brasileiro estava na Itália lutando contra o fascismo, enquanto o Vargas no Brasil ele era um ditador, né? Só que quando houve a derrota do fascismo lá fora, houve uma avalanche de críticas sobre Getúlio Vargas, né? Já que o fascismo foi derrotado lá fora, por que o Getúlio Vargas continuou com ele aqui dentro? Tá? Isso era a contradição, né, do Getúlio Vargas aqui dentro. Getúlio liderou uma abertura política fixando o prazo para a eleição presidencial em 1945, certo? Concedeu anistia, libertou os comunistas, entre eles Luiz Carlos Prestes, lá da intentona comunista de 1945, e permitiu a volta dos exilados ao país. Reorganizaram vários partidos, né? Porque no Estado Novo só tinha o quê? 2 partidos, que é a ANL e o A e B, né? Que protegiu o Getúlio Vargas, né? Na verdade não. Na verdade, esses 2 partidos eles foram extintos durante o Estado Novo, tá? A ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, o Libertador Nacional, foi criada na Constituição de 34, tá certo? E a A e B também, que eram os 2 ali do período constitucional, a Ação Integralista Brasileira, que era do lado do Getúlio Vargas. Quando o Getúlio Vargas implanta o Estado Novo, ele acaba com os 2. Tanto que a Ação Integralista Brasileira vai tentar um golpe contra o Getúlio Vargas,
né, que é intentona integralista também. Só que o Getúlio Vargas vai detonar eles. Ou seja, no Estado Novo não tem partido. E agora volta o partido. Getúlio Vargas permite a volta deles. UDN, PSD, PTB, tá? PSP e PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que é o pior inimigo do Getúlio Vargas. Mesmo assim, ele vai o quê? Voltar também, certo? Os opositores internos, né, levantaram-se contra o regime, que é intelectuais, artistas, a União Nacional dos Estudantes, políticos e militares, os militares, porque eles estavam lutando contra o fascismo e Vargas com ideias fascistas aqui dentro. Né? A oposição dos Estados Unidos, também, olha só, né? Para os Estados Unidos, o nacionalismo de Vargas era uma entrada aos seus interesses. O Getúlio Vargas, ele atrapalhava a entrada de empresas multinacionais no país. Isso é prejudicial para a política americana, ok? Que queria o quê? Multinacionais espalhadas pelo mundo inteiro, as multinacionais americanas, ok? Fim do Estado Novo. Eleições marcadas para 2 de dezembro de 45, concorreram 3 candidatos. Eurico Gaspar Dutra, PSD, PTB, apoiado pelo Getúlio Vargas, brigadeiro Eduardo Gomes e o engenheiro Iedo Fiuza. Né? Vargas fazia um jogo político contraditório, pois aparentava apoiar Dutra, né? Apoiava, né? E estimulava o movimento. Olha só, o Vargas é inteligente demais, né? Ele queria continuar no poder, gente. Ele não queria entregar ainda, ele queria continuar sendo um ditador aqui no Brasil. Olha a graça dele. Ah, vou apoiar o Dutra, apoiando o Dutra. Mas ao mesmo tempo, debaixo dos panos, né, ele estava apoiando uma galera para fazer um movimento chamado de queremismo. Queremismo. Queremos o Getúlio Vargas, queremos que o Getúlio Vargas continue no poder. Né? Ou seja, como um ditador. Então, o Getúlio Vargas era terrível, não queria eleição, queria continuar no poder. Certo? Aqui, ó, queremos Getúlio, né? Isso é o queremismo. Principalmente a galera operária, né? Que o Getúlio Vargas fez muita coisa, muitas leis trabalhistas em prol da vida deles. Ok? Então, nesse momento de prestígio, o governo lançou a lei antitrust, limitando a entrada de capital estrangeiro no país. Os Estados Unidos ficou ainda mais irritado com isso, logicamente, né? Provocando forte reação dos representantes de empresas estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos. Acabei de falar. A oposição temia que Vargas continuasse no poder e impedisse a realização de eleições presidenciais. Assim, uniram forças para derrubá-lo da presidência. Ou seja, o Vargas não queria eleições, então a galera teve que derrubar o Getúlio Vargas do poder. Tá? Então, 29 de outubro de 45, tropas do Exército, ligadas pelo general Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, que era general do Getúlio Vargas mesmo, né? Cercaram a sede do governo e obrigaram o Vargas a renunciar. Aí o Vargas renuncia, não tem mais jeito, né, galera? Então, a presidência da República, com Vargas renunciando, ficou com José Linhares, que é o presidente do STF, colocou fim ao Estado Novo, que começou lá em 1937, né, com a Constituição Polaca, em 1937. Então, Dutra vai vencer as eleições de 45. Quando finaliza o governo Dutra, o Vargas se candidata e ele vence de novo. Por isso que eu falei, vai ter o segundo governo do Getúlio Vargas, em 1951 até 1954. Aqui o jornal, né, dizendo Vargas renunciou o presidente Getúlio Vargas, né, o Jornal do Brasil aqui com essa manchete. Renunciou por pura pressão. Se não fosse, ele não teria renunciado. Beleza? Então, galerinha, foca lá no qualitativo, façam as tarefas mínimas e complementar, ou dose para leão, né, no caso do 9º ano, porque eu vou olhar depois para conferir o nosso qualitativo do 2º bimestre. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.